Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente continua com a correção do PET do nono ano, volume 6, semana 3. O volume 6 fala de geometria plana, falou de triângulo retângulo, do teorema de Pitágoras, das relações métricas no triângulo retângulo, e essa semana a gente vai falar sobre a semelhança de triângulos. A semelhança de triângulos, ao contrário do teorema de Pitágoras, serve para qualquer triângulo. Tá? A gente vai ver os quesitos aqui para provar que dois triângulos são semelhantes e como que isso aparece nas atividades. Eu vou direto lá para o exercício e aí eu acho que fica mais fácil de você entender a teoria. Depois eu até leio a teoria com você para ficar mais simples. Olha a primeira questão que ele fala, ó. No triângulo ABC abaixo, os segmentos DE e BC são paralelos. Calcule a medida do segmento AE e EC. Olha qual que vai ser a nossa ideia, olha o que a gente precisa entender aqui. Quando ele fala que D e E são segmentos paralelos, significa, ó, D, E, BC são segmentos paralelos. O que significa isso? Ó, que esses ângulos aqui têm a mesma medida. Eu vou fazer esse aqui de pretinho. Vou mudar as cores aqui, ó. Vou fazer esse de vermelho. E aqui em cima eu vou fazer de azul, para você entender essa ideia. Eu tenho dois triângulos. Esse triângulo menor aqui, ó, o ADE é um triângulo. E o maiorzão, ABC. A semelhança de triângulos, ela relaciona esses triângulos. Quando que ela funciona? Quando os três ângulos são congruentes, são do mesmo tamanho. A gente já provou isso, ó, eles são congruentes. Eu vou copiar aqui agora o triângulo menorzinho. Vou chamar ele aqui, ó, o nome dele, A, D e E. Ele tem um ângulo preto, um ângulo azul e um ângulo vermelho. E ele tem um lado, ó, medindo 2. O que o exercício está pedindo para a gente é essa medida, o AE. Eu vou chamar de X. Vou deixá-la quietinha aqui. E vou fazer o triângulo maior. Quem que é o triângulo maior? Olha o nome dele, ó, ABC. ABC. Ele tem um ângulo preto, um ângulo vermelho e um ângulo azul. Fizemos aqui os ângulos. E ele tem duas medidas, ó. A medida de A até B é 8, a medida de A até C é 10. Essa vai ser a nossa estrutura. Eu dividi em dois triângulos. Por quê? O que você precisa aprender aqui na semelhança de triângulos? A gente vai relacionar as medidas de acordo com os ângulos. Por isso é muito importante marcar os ângulos, igual eu fiz aqui, diferenciar os ângulos. Olha o que você vai fazer, ó, em relação ao ângulo vermelho. Ele é oposto ao lado de medida 2. Em relação ao ângulo vermelho no segundo triângulo, ele é oposto ao lado de medida 8. Então, a gente escreve uma proporção, ó, 2 e 8 para os ângulos vermelhos. Observa que o azul aqui, ó, não temos essa medida, não temos essa medida. Então, para essa situação, o ângulo azul não vai nos ajudar. A gente vai para o ângulo preto. Olha o que vai acontecer no ângulo preto, ó. X no primeiro e 10 no segundo. Escrevi as duas razões, igualei, eu tenho uma proporção. É isso que a gente vai fazer. Vamos anotar o passo a passo, então? Primeiro, identificar os ângulos. Tem que ter três ângulos, os três ângulos têm que ser congruentes, senão não existe semelhança, tá? É importante a gente provar isso. Em relação aos ângulos, a gente olha os lados e observa que é assim, ó, eu comecei no triângulo menor. Então, na minha primeira linha, vamos dizer assim, ó, só tem as medidas do triângulo ADE, 2 e x. Na segunda linha, eu só tenho as medidas do triângulo ABC. Tanto faz qual que você vai escolher primeiro, se é o menor ou se é o maior. Isso não faz diferença, não. Mas a partir do momento que você escolheu, é como se tivesse linhas. A primeira linha só para um triângulo, a segunda linha só para outro triângulo.
E a mesma coisa com o ângulo, é como se eu fosse por colunas. Na primeira coluna, só ângulos vermelhos, na segunda coluna, só ângulo preto. Tá? Agora a gente multiplica cruzado. 8 vezes x é igual a 2 vezes 10, então 8x é igual a 20, o x vai ser 20 dividido por 8. A gente pode simplificar, dá para dividir por 4, vai ficar 5 sobre 2, ou pode deixar decimal, não sei como seu professor gosta mais aí. 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, ele pediu para a gente achar essa medida AE. Essa medida AE é o valor de x que a gente achou, 2,5. Ele pediu para calcular também a medida EC, ó. Essa medida que eu vou até chamar de y. Mas observa que ela vai ser a medida toda, que é 10, menos esse pedacinho. Se eu fizer tudo menos o pedacinho, sobra o EC. Então, 10 menos 2,5, que é 7,5. É sempre legal colocar a unidade. Centímetros, centímetros, centímetros. Então, essa vai ser a nossa ideia de semelhança. Importante treinar esse assunto. Semelhança a gente agarra um pouquinho, a gente tem um pouquinho de dificuldade de enxergar no início, mas é importante você treinar. Ele colocou os casos de semelhança aqui pra gente, mas o que eu acho mais importante sempre é a gente entender a ideia de semelhança, provar as semelhanças aqui. Aqui ele colocou pra gente, deixa eu passar rapidamente só para você entender, ó. O caso de semelhança de triângulos, a gente chama assim, caso de LLL. L de lado, 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 lado. Eles vão ser semelhantes, dois triângulos são semelhantes, se os lados são proporcionais. O que significa isso? Vou dar um exemplo simples aqui, mas para você entender, ó. Isso aqui é 3, 4 e 5. Olha uma ideia de proporcional, o dobro, 6, 8 e 10. Todo mundo é o dobro, isso significa ser proporcional. Se isso acontecer, os triângulos são semelhantes. Outro caso é o caso ângulo-ângulo. Se dois ângulos são iguais, esse triângulo é semelhante. Porque se dois ângulos são iguais, automaticamente o terceiro é. Vou chutar valores aqui, ó. Imagina que aqui é 50 e aqui é 60. Se eles são da mesma cor, tem o mesmo valor, 50 e 60. 50 mais 60 dá 110. Meu desenho todo desproporcional aqui. Significa que aquele ângulo ia ser 70. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, eu gosto de mostrar os três ângulos congruentes, os três ângulos com a mesma medida. Mas nem tem necessidade, porque se você mostra dois, automaticamente o terceiro vai ter a mesma medida. Mas eu gosto de fazer desse jeito e vai funcionar para qualquer número que a gente escolher ali. Então, é um segundo caso. O terceiro caso que ele colocou foi o lado, ângulo, lado. A gente vai na sequência. Olha como é que ele define. Dois triângulos são semelhantes se somente se tem dois lados, respectivamente, proporcionais e os ângulos formados por esses lados são congruentes. Então, a gente vai ter aqui, ó, lado, ângulo, lado. Se esse aqui é 10, esse aqui é 8, esse aqui é 5, esse aqui é 4, e os dois são ângulozinhos vermelhos, ó, significa que ele é semelhante. Tem que ser na ordem, ó, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Essa vai ser uma ideia. A questão número 2, ela fala exatamente disso. Os triângulos ABC e a linha B', C', representados na figura abaixo, são semelhantes. Determine as medidas dos lados do triângulo ABC, sabendo que seu perímetro é 21. Então, vamos entender aqui, olha a situação. Além da gente usar os lados proporcionais, a gente pode usar o perímetro também. Como assim? Ó, ele falou que o perímetro desse aqui é 21, a soma de todos os lados. Como eu não tenho essas medidas, eu vou fazer assim, ó, vou chamar aqui de x, y e z. Eu não tenho essas medidas. E eu vou somar aqui, ó, 10 mais 14, 24, 24 mais 18, 42. Olha o que eu achei, ó. Eu tenho os três lados, 10, 14 e 18, e tenho o perímetro. Aqui eu também, ó, tenho x, y, z e tenho o perímetro. Eu posso montar assim, ó, ângulo azul. Quem que está de frente para o ângulo azul? Ó, o 10. Ele garantiu para mim que é semelhante, então eu vou ficar assim, ó, 10 com x, ó,
lado azul, ângulo azul com ângulo azul, então lado com lado, 10 com x, triângulo, perímetro com perímetro, 42 e 21. Entenda de novo, ó. Aqui eu peguei ângulo azul. Vou colocar um azulzinho aqui só para você entender. E aqui eu peguei o perímetro do primeiro triângulo do segundo triângulo. Quem que era o meu primeiro triângulo? Eu escolhi pegar o maior primeiro, mas isso não faz diferença não. Só que se eu peguei, ó, agora essa linha vai ser do triângulo grande. O triângulo menor vai ser, ó, ABC. E aí a gente monta essa proporção. Olha como é que fica fácil. 10 vezes x é igual a 10 vezes 21 é igual a 42 vezes x. Desconcentrei aqui. A gente multiplica cruzado, ó, 42 vezes x, 10 vezes 21. Eu gosto até de deixar assim, ó, 10 vezes 21, não fazer a conta, dividido por 42. Porque, ó, o 21 com 42 dá para simplificar. Então, vai ficar 10 dividido por 2, que é 5. Achei que o x vale 5 centímetros. Vou fazer a mesma coisa para o y agora. Olha o que eu vou fazer, ó, o y. Quem que é o correspondente dele no outro triângulo? 14. Então, ó, y e 14. Se eu escolher esse triângulo primeiro, agora eu vou ter que sustentar isso. Vou ter que escolher o 21 primeiro e o 42 depois. Eu posso já fazer aqui de uma vez, se eu quiser, ó, o 21 com 42, simplificar. Fica assim, 2 vezes y igual a 14. Se você gosta de simplificar primeiro, não tem problema nenhum. Ó, 14 dividido por 2, o y é igual a 7. Então, achei que o y vale 7, vou colocar a unidade. Achei que o x vale 5, agora falta o z. Eu posso fazer 5 mais 7, 12 para 21, 9, mas eu vou fazer a semelhança de novo para a gente treinar. Ah, vou abrir um espacinho aqui, só para a gente treinar mesmo a ideia de semelhança. Vou pegar o z, ó, o z, o correspondente dele é o 18. Z com 18. Peguei o z primeiro, então vou ter que pegar o 21 primeiro. 21 com 42. Professor, eu gostei dessa ideia de simplificar em 1 e 2. É como se a gente fizesse essa conta aqui agora, ó, z 18, 1 e 2, simplificado. 2 vezes z é igual a 18 vezes 1. O z, então, é igual a 9 centímetros. Achei todos. Vamos conferir? 9 mais 7, 16 mais 5, 21. Foi isso que ele pediu, determinar as medidas. Determinamos essas medidas. É importante treinar a semelhança. Eu não sei você, mas a primeira vez que eu estudei semelhança, eu fiquei um pouco confusa. Por onde que eu começo? O que que eu faço? É normal essa confusão, mas é importante você ir treinando para você ir perdendo essa dificuldade. Vamos para a questãozinha 3. A questão 3 ele fala assim, ó. Os triângulos desenhados abaixo são semelhantes. Determine as medidas dos ângulos alfa, beta e gama e a medida do lado AC. Então, vamos com calma aqui. Ele garantiu para a gente que são semelhantes. Observa que eu tenho um ângulo aqui que é o mesmo que esse. E aí, olha só, quais são as minhas ideias para provar semelhança? Lado, 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 só que eu não tenho os 3 lados desse aqui, ó. Então, não vou conseguir provar. Eu tenho ângulo, ângulo, mas eu só tenho aqui, ó, eu tenho 45 e 70. Aqui eu só tenho 45. Não vou conseguir provar. E tem o terceiro, que é o lado, ângulo, lado. Olha a minha ideia, ó. Lado, ângulo, lado. 9, 45 e 6. Consegui. Vamos ver se a gente consegue fazer a mesma coisa, ó. 18, 45 e 27. O que a gente tem que provar? Que esses lados são proporcionais. Como assim, Eleonora? Ó, eu vou relacionar, vou colocar aqui um marca-texto, e aí você vai entender depois a ideia, ó. O 27 com o 9, eles são proporcionais. 27 dividido por 9, 3. Ó, tem uma divisão. Isso não garante que é proporcional, não. Agora eu vou garantir, ó. O 18, se eu dividir com 5, não dá. 18 com 5 não dá 3. Então, não fechou. Agora, se eu faço o 18 com 6, dá 3. É isso que significa ser proporcional. Ó, o 27 com 9 deu um resultado. O 18 dividido por 6 deu o mesmo resultado. Então, eles são proporcionais.
O que significa eles serem proporcionais? Ó, eu vou voltar aqui. O 18 funciona no triângulo roxinho do mesmo jeito que o 6 funciona no triângulo amarelo. Significa, ó, o 18 ele está de frente para o ângulo alfa. Deixa eu colocar aqui, ó. O 18 ele está de frente para o ângulo alfa. Então, o ângulo alfa aqui é como se ele fosse laranjinha. Ele é o representante do 18. Olha quem que está de frente para o 6. O beta. Ou seja, o alfa e o beta têm o mesmo valor. Vou no azul agora para a gente entender. Ó. O 27, o ângulo relativo a ele é o 70. O 27, o lado relativo a ele no outro triângulo, a gente fala que são lados homólogos. O lado correspondente a ele no outro triângulo é azul. Então, esse ângulo aqui, ó, é azul. Ou seja, quem é azul tem o mesmo valor. 70 aqui significa que o gama é igual a 70. Achamos um valor. Ah, e o laranja, como é que a gente vai fazer? Eu já sei que esse vale 70. Olha como dá certinho, ó. 45 mais 70 dá 115. Significa que o que sobra é 180 menos 115, 65. Aqui deu direitinho, ó. 45 mais 70, 115. 180 menos 115, 65. Olha ali que eles ficaram com o mesmo valor. Essa vai ser a nossa ideia. Foi isso que ele pediu pra gente, ó. Determine as medidas dos ângulos alfa, beta e gama. Então, vou só completar, ó. O alfa vale 65 e o beta vale 65 também. E ele pediu a medida do lado AC. Então, vou colocar um X aqui. Agora, muita atenção na semelhança. Ó, o x está relacionado com 45. Então, se eu escolher o x, quem está relacionado com 45 aqui é o 5. Observe que dá vontade de fazer assim, ó. O x está com 6. O desenho está aqui para enganar a gente. Quem manda é o ângulo. O x está com 45. Então, você vai pegar o ângulo que está com 45. Ah? O 27, ó, está com azul. Então, eu vou pegar lá do outro lado o azul. É 9. Então, eu posso simplificar aqui, ó, o 27 dividido por 9 dá 3 e 1. Então, vai ficar x é igual a 3 vezes 5, ia ficar assim, né? 1 vezes x igual a 3 vezes 5, o x é igual a 15. Faz sentido, ó, eu multipliquei todo mundo por 3. 6 vezes 3, 18 é o laranjinha. 9 vezes 3, 27 é o azulzinho. Quando eu fizer aqui, ó, o 5 vezes 3, dá 15. Tá certinho aqui a minha semelhança. É importante aprender a fazer isso. Não é uma coisa que a gente entende de primeira, assim, ó, já estou dominando. Na hora que a gente vai fazer o exercício sozinho, a gente fica um pouco confuso mesmo. Mas é importante que você entenda. Ah, a questão 4 aqui, meu computador tem vontade própria. A questão 4, ele fala assim, os triângulos ABC e AAD, representados na figura abaixo, são semelhantes. Sabendo que BC é igual a 16 centímetros, AC é igual a 20, AD é igual a 10 e AE igual a 10,4 centímetros, calcule a medida do perímetro do quadrilátero BCED em centímetros. Vamos com calma. Ele já falou pra gente que é semelhante. Ah, vou anotar as informações que ele deu primeiro. BC vale 16. AC vale 20. AD vale 10. AE é aqui, vale 10,4. Ele quer saber a medida do perímetro do quadrilátero. Ele quer somar todas essas medidas aqui, tá? A gente já tem o 16. Aqui não é difícil de achar não, ó. Tudo vale 20, até aqui 10,4. Então, ó, 9,6. 10,4 mais 9,6 deu 20. Porém, a gente ainda vai ter que achar essa medida aqui e essa. Ele garantiu para mim que esses triângulos são semelhantes. Eu vou marcar um ângulo vermelho aqui. Observa que esse ângulo vermelho, ó, é comum aos triângulos. Não existe semelhança desse com esse, não. Esse aqui de baixo não é triângulo. É semelhança desse pequenininho aqui em cima com o total, com o maiorzão. Ah? Então, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou mudar a cor do ângulo para a gente não confundir. Esse aqui já está vermelho. Então, vou manter ele vermelho, ó. Vermelho, vermelho, que ele chamou de alfa.
Vou fazer esse ângulo aqui é azul. Observa que esse ângulo que eu marquei azul pertence ao triângulo menor e ao triângulo maior. Então, vou separar esses triângulos. O menor. Olha quem que é ele, ó. 10, 10,4. O nome dele, ADE. Tem um ângulo alfa, que ele marcou pra gente. O ângulo azul, que foi a gente que marcou. Agora eu vou fazer o outro triângulo, que é o maior. Qual que é o nome dele? ABC. Quais medidas que a gente tem? Ó, a medida total é 20. E essa medida aqui, a gente não tem ela toda, não. Eu vou representar assim, 10 mais Y. O que que eu tenho? Ó, azul, vermelho, que ele chamou de alfa. Observa. Ah, não. O vermelho dele, ó, cuidado que está do lado de cá. Isso é uma pegadinha. Observa o seguinte, se eu tenho dois ângulos com a mesma medida, o terceiro automaticamente é igual. Então, eu tenho os meus 3 ângulos ali, eu vou fazer a minha semelhança. Esqueci de colocar o X aqui e o 16 aqui. Então, agora a gente vai fazer a nossa semelhança. Qual que é a primeira dica que eu dou para você? Procura qual é o melhor ângulo. Como assim, professor? O melhor ângulo é o que não tem letra. Olha o ângulo verde, ó. Ele enxerga, ângulo verde. Ele enxerga o 10 e o 20. Ele é um ângulo ótimo, porque ele tem números fáceis de fazer conta, só número. Olha o ângulo azul. Ele enxerga X, que é letra, e o 16. Ok. E olha o ângulo vermelho. Ele enxerga o 10,4 e o 10 mais Y. Então, eu sempre começo pelo ângulo que tem só número. É mais fácil de fazer a conta. Então, vai ficar, ó, 10 e 20. Ângulo verde, foi o que eu escolhi. Vou escolher o azul agora, ó, X e 16. Observa que a gente sempre vai escolher pelo ângulo, porque dá uma vontade imensa de fazer assim, ó, o 10 está com 10 mais Y, por causa da posição. Mas isso não é verdade. Quem manda é o ângulo. Não adianta você tentar fazer de outro jeito, porque dá errado, tá? Não faça. Primeira coisa que você vai fazer é identificar os ângulos. Então, vai ficar 20 vezes x é igual a 10 vezes 16. Pode cortar um zerinho aqui, ó. 2x igual a 16, o x vai ser igual a 8. Achamos a primeira medida. Ainda temos que achar o y. Eu vou manter meu ângulo bom. O que é meu ângulo bom? O verde, que é 10 e 20. Mas eu vou ter que mudar para o vermelho para achar o y aqui. Se eu peguei esse triângulo primeiro, eu tenho que pegar o 10,4 primeiro. E o 10 mais y. Observa que pode cortar o zero aqui, ó. Quando a gente faz isso, multiplica cruzado. 1 que multiplica 10 mais y é o próprio 10 mais y. 2 que multiplica 10,4 é o 20,8. O y, então, vai ser 10,8. Então, achamos a medida de y, 10,8. Achamos a medida de x, que é 8. Ele pediu o perímetro. O perímetro é somar tudo. Então, o perímetro, ó, vai ser 8 mais 10,8 mais 9,6 mais 16. Ele quer o perímetro, ó, do quadrilátero. Então, eu estou somando todos esses lados. 8, 10,8, 9,6 e 16. 6 mais 8, 14, vai 1. 9 mais 1, 10. 18, 24. Vão 2 aqui, tudo 4. 44,4 centímetros. Esse vai ser o perímetro do nosso triângulo. E com isso a gente encerra a semana 3. Semelhança de triângulos, assunto complicadinho, mas é importante estudar, importante aprender. Minha sugestão é que você pare o vídeo e tenta resolver sozinho, tá bom? Não deixe de fazer o seu PET com capricho, organizado, para o seu professor entender. Para os meus alunos, um beijo grande, até a próxima!